Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com o técnico do São Bernardo, Ricardo Catalá, que conseguiu acesso inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes, faço convite para você. Deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Ô, Ricardo Catalá, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar sobre esse acesso inédito do São Bernardo à Série B do Campeonato Brasileiro. Bacana, foi um prazer poder falar com vocês, eu que agradeço o convite. Bom, Ricardo, eu quero primeiro falar sobre essa identificação sua com o São Bernardo. Em 2021, período que o São Bernardo não tinha nenhuma competição nacional para disputar, você foi importante, foi o treinador do acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista, conquistou o Campeonato Paulista 2 no mesmo ano contra o Água Santa. Na sua saída para o Operário para disputar a Série B, você deixa a base montada para o Márcio Zanardi dar continuidade, aí o São Bernardo foi subindo degraus, Série D para Série C, se mantendo na primeira divisão paulista. No ano passado você voltou, bateu na trave e conseguiu acesso na Série B, e nesse ano, além da boa campanha no Campeonato Paulista, conseguiu o acesso inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, cara, assim, minha identificação na verdade, com todos os clubes que eu acabo passando, ela é grande, porque, primeiro, diferente de muitos colegas, eu acabo ficando mais tempo nos clubes. Eu tenho optado por não ficar pulando de galho em galho, então de construir projetos mais sólidos, mais consistentes, e aí essa identificação acaba vindo muito por esse período que a gente permanece dentro dos clubes. Obviamente que para você permanecer mais tempo nos clubes, você precisa ser competente para entregar os resultados, porque no final das contas, no futebol, ainda que você seja do bem, boa pessoa, honesto e trabalhador, você depende de resultado para se manter. Penso que a gente tem construído coisas mais positivas do que negativas em todo esse processo dentro do São Bernardo, como você mencionou, a conquista da Série A2, a base montada para disputar a Copa Paulista, e através da Copa Paulista veio o título e a primeira vaga na Série D, né, do clube, sob a gestão do Roberto, da Magnum, e aí eu saio do clube, retorno. Ano passado acho que a gente fez uma boa Série C, mas infelizmente não foi possível conseguir o acesso. Esse ano, o melhor paulistão da história do clube, acho que isso tem muita relevância. E o acesso inédito à Série B, pela primeira vez o São Bernardo vai poder estar aí entre os 40 clubes, melhores 40 clubes do Brasil. Acho que é uma contribuição significativa do ponto de vista de resultado, e que, obviamente, gera essa identificação com o clube. E você falou sobre essa questão de sequência de trabalho. Eu queria perguntar para você sobre essa sequência que você teve no São Bernardo. Você assumiu o comando técnico no lugar do Márcio Zanardi no ano passado, bateu na trave de um acesso para a Série B, e nesse ano fez um excelente Campeonato Paulista e, novamente, chegou para disputar o acesso e conseguiu, dessa vez, o acesso para a Série B. Queria que você falasse sobre essa gestão do São Bernardo também, que essa gestão atual tem a frequência de manter treinadores, né? Na sua primeira passagem você saiu para o Operário, veio o Márcio Zanardi saiu no ano passado e você voltou ao comando técnico do São Bernardo. Pois essa é uma característica do proprietário, assim, ele entende a importância da manutenção e da sequência. Óbvio que o profissional precisa ser competente e minimamente ter alguns pré-requisitos, vamos dizer assim, de valores que estejam alinhados com os dele, com os negócios dele e com o torcedor, com o clube, né? De fato, acho que nos últimos 5 anos aí, depois da perda do Marcelo Veiga, o clube só teve 2 treinadores, né? Eu em 2 passagens e o Márcio. Acho que isso também ajuda muito
em uma série de questões, ajuda no alinhamento, ajuda na forma como a gente enxerga as coisas, ajuda na forma como a gente resolve as coisas, porque você vai desenvolvendo um modus operandi que muitas vezes você acaba nem precisando mais se conversar para resolver alguns temas, porque já está muito claro, muito alinhado o que deve ser feito e como. Então, acho que isso dá uma segurança para o proprietário em relação a ter pessoas que ele confia, acredita, e a gente procura sempre retribuir através dos resultados e de um trabalho honesto, sério. Bom, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse equilíbrio visto nessa edição de Série C. São Bernardo terminou na quinta colocação na primeira fase e no quadrangular final teve no seu grupo o Floresta, o Caxias, que foi a melhor campanha da primeira fase, e o Londrina. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse equilíbrio visto nessa Série C, que também tinha Ponte Preta e Guarani. Ponte Preta acabou subindo, o Guarani acabou permanecendo na Série C. Uma competição que já cresceu a ponto de não ser mais uma competição de um turno só e quadrangular, né? Uma competição que já merece ser olhada pelo nível dos atletas, pelo nível das equipes, pelo nível dos treinadores, já deve ser olhada pela CBF como uma competição para ser disputada em 38 rodadas, assim como Série A e Série B. Acho até que seria um processo mais justo, porque aí você vai premiar a regularidade. Então, acho que em algum momento isso vai acabar acontecendo. A CBF acho que talvez já entenda isso, mas obviamente uma competição que dobraria praticamente de tamanho precisa de recurso para que isso aconteça, e aí acho que é papel da confederação, mas também dos clubes, de se juntarem e tentarem construir aí a vinda de novos parceiros para poder viabilizar isso. Acho que foi uma competição muito disputada, mesmo a equipe do Caxias, que de certa forma disparou aí em relação aos adversários na primeira fase. Se você olhasse os jogos em si, assim, sempre foram jogos muito parelhos, muito decididos nos detalhes. Eles tiveram muitas vitórias por 1-0, então é isso, assim, jogos decididos nos mais mínimos detalhes. Acho que a competição mostrou isso. Da nossa parte, acho que a gente conseguiu apresentar uma força grande, porque depois do Paulista nós perdemos aí 4 jogadores muito importantes, principalmente os 3 da frente, né? Fabrício Daniel, Léo Jabá e Lucas Rian por lesão. E a gente fez 19 gols no Paulista, dos 19 gols, 13 estavam nos pés desses 3, entre assistência e gol, e aí é um número muito significativo. Acho que a gente conseguiu se reinventar, conseguiu construir uma equipe sólida, consistente, e fico feliz que a gente tenha conseguido esse acesso. Acho que o clube merecia, todos os atletas mereciam, os funcionários mereciam, principalmente o torcedor merecia. Você falou sobre essa questão de se reinventar. Eu queria que você falasse de 2 jogos da fase final da Série C contra o Londrina. A primeira rodada do quadrangular final, o Londrina abre 2-0 em pleno 1º de maio e o São Bernardo consegue a recuperação no empate de 2-2. E nessa última rodada, o São Bernardo faz 1-0, depois tem um jogador expulso e passa praticamente a partida toda com um jogador a menos, sofre um empate, mas o São Bernardo consegue segurar e consegue o acesso inédito para a Série B. Queria que você falasse sobre esses 2 jogos. Não foi com vitória, mas creio eu que foi resultados importantes que fizeram a diferença para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo conta, tudo tem seu peso, tudo tem sua importância. Acho que é impossível falar desses 2 jogos sem falar de arbitragem, né? Porque nos 2 jogos houveram polêmicas, né? Então, contra o Londrina em casa, nós tivemos 2 pênaltis claríssimos, não assinalados, uma arbitragem carioca. No último jogo contra o Londrina, nós tivemos um jogador expulso injustamente. Acho até que o segundo cartão era merecido, mas o primeiro é absurdo receber um cartão daquele ali, num lance no meio campo,
Tiveram várias faltas iguais a essas no jogo e nem cartão foi mostrado. Coincidentemente, mais uma arbitragem carioca. Então, acho que a gente foi muito maduro como equipe para conseguir superar todas as adversidades que não ser um clube de uma camisa pesada traz, para poder equilibrar o jogo. Acho que a gente vinha sendo muito melhor do que o Londrina nesse último jogo aí até a expulsão, e aí obviamente isso condiciona, você acaba precisando mudar o jeito de gerenciar o jogo. E no primeiro jogo a gente fez um primeiro tempo abaixo, concedeu 2 gols de maneira boba, mas depois do intervalo, acho que a gente em 20 minutos consegue empatar e cria muitas oportunidades. Essa foi a tônica da competição, né? Nós somos a equipe da competição que mais chances criou, que mais finalizações tem, mas a nossa competência em aproveitar esse número de oportunidades criadas não foi a das melhores. Ricardo, eu queria que você falasse um pouco da Série B do ano que vem, questão de competição mesmo. 38 rodadas, você já disputou a Série B, uma competição diferente em relação à Série C, que é 19 rodadas, tem também a questão do quadrangular final. Eu queria que você falasse sobre, com a sua experiência de Série B, o que é preciso fazer para jogar uma Série B, para manter regularidade. Tem também a questão do número de viagens, montagem de elenco, precisa ser um elenco diferente para jogar a Série B. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é preciso para o São Bernardo na Série B de 2026. Eu acho que muitas dessas coisas são temas institucionais que compete à instituição decidir que caminho quer seguir, né? Mas eu acho que tem alguns pontos que servem para todas as equipes da Série B e não somente para o São Bernardo. Então você precisa de um elenco um pouco mais robusto, porque se joga praticamente a cada 3 dias. E aí, com essa questão das viagens, isso se acentua muito, né? Porque você um dia está num lugar, um dia está no outro, e desgaste, lesão, então o elenco precisa ser um pouco mais robusto. Precisa ser competente na montagem da logística dessas viagens, muitas vezes dormir numa cidade após um jogo, ou chegar um dia antes do que normalmente se chegaria, pode fazer a diferença na pontuação. Então acho que esse também é um ponto a ser levado em consideração. Obviamente, montar um elenco à altura daquilo que o São Bernardo vai ter de expectativa na competição, conhecendo o proprietário, o objetivo vai ser o acesso. E, óbvio, montar um time que seja competente, capaz de entregar isso. E acho que aí algumas questões estruturais que o clube já vem melhorando ao longo dos últimos anos, mais estruturais de poder melhorar a estrutura física que a gente tem hoje em dia para poder ter mais qualidade no treinamento, né? Então, hoje, nosso CT só tem um campo, e aí para aguentar o ano todo, principalmente nessa batida, com esse número de competições, com esse número de treinamentos, talvez mais um, enfim, coisas que eu acho que o clube já tem a visão e obviamente vai decidir de que forma quer executar isso. Ricardo, a Série C, nesse ano foi disputado a primeira fase de abril a agosto. E agora o São Bernardo vai ter Campeonato Paulista e vai ter o Campeonato Brasileiro da Série B, que ali termina próximo de novembro, início de dezembro. Qual que é a importância de saber que o São Bernardo terá um calendário cheio, jogando em todo o ano de 2026, na questão, como você muito bem disse, de melhoria de estrutura, de melhoria de planejamento, em comparação ao que foi esse ano com a Série C, que o São Bernardo conseguiu acesso? Eu acho que o que muda é só realmente a atratividade que você consegue gerar para os jogadores, né? Então, nós brigamos com muitos clubes da Série B nessa temporada por jogadores, tanto na montagem lá em novembro, dezembro do ano passado, como após o Paulista, na janela. E muitas vezes nós perdemos justamente por isso, porque o atleta queria ter a segurança de que teria competição até o final de novembro, começo de dezembro, porque muitos atletas têm filho em escola
E aí você vai acabar uma competição como a nossa aqui em outubro, como foi esse ano, Série C. Aí o cara precisa ficar na cidade, mas não está mais competindo com o filho em escola, com o filho no inglês, enfim. Então, acho que isso ajuda no sentido de poder oferecer aos jogadores que nós buscaremos a segurança de saber que ele terá aí toda a temporada, que ela praticamente acompanha o ano letivo, então que o cara vai chegar na cidade no começo do ano e só vai embora no final, e que os filhos vão estar na mesma escola, e que ele vai poder ter qualidade de vida, para poder alugar um apartamento, uma casa, sabendo que não vai precisar fazer ruptura de um contrato antes de um período mínimo de 12 meses. Então, acho que tem uma série de coisas que transformam essa vitrine, vamos dizer assim, de forma mais atrativa. Mas do ponto de vista do trabalho em si, acho que não muda muita coisa, não. Acho que a gente vem conseguindo fazer isso com maestria aí nos últimos 5 anos, aí, independente de quem foi o treinador do clube. Ricardo, para encerrar, quero fazer mais duas perguntas. Agora, falando de Campeonato Paulista, a gente não sabe como que vai ser o formato do Campeonato Paulista em 2026, mas o que se sabe é que a CBF tirou 16 datas e colocou 11 datas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se te agrada, se você discorda, qual que é o seu pensamento sobre essa diminuição de datas para o Campeonato Estadual de 2026? Eu acho que sempre haverá mais do que um ponto de vista, sempre há mais de um ponto de vista para a mesma situação, né? Então, se você for olhar para as equipes que estão competindo aí praticamente 70 jogos na temporada, aquelas que têm Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, estadual, uma série de questões, acho que ter diminuído ajuda, porque hoje é praticamente sobre-humano a condição que o jogador é submetido pelo número de partidas. A contrapartida disso é que muitas equipes não têm esse calendário tão robusto e vem nos estaduais a possibilidade de gerar, inclusive para a sua cidade, algo que, na minha opinião, é um papel de um clube de futebol, que é engajamento, entretenimento, é proporcionar para aquela cidade, para aquela torcida, para aquela região, uma experiência diferente. O Paulistão é uma experiência diferente. Então, difícil sempre contemplar todos os interesses. Acho que aquilo que continua sendo prejudicial é o tempo de pré-temporada, né? Então, a gente sabe aí que tem equipe que pode estar jogando aí uma final de Copa do Brasil no dia 21 de dezembro e no dia 11 de janeiro vai estar competindo pelo Paulistão. Então, enfim, acho que esse é um problema grave que tanto a CBF como a Conmebol e aí depois as federações precisam tratar, que é o jogador ter 30 dias de férias, ele ter 30 dias de pré-temporada para poder entregar um produto melhor, poder performar melhor, que no final das contas, quanto melhor eles performam, quanto melhores eles estão, mais atraente é o produto e todo mundo ganha com isso, né? Então, acho que esse é um cuidado aí que eu vejo que nos próximos anos precisa se debruçar atenção para isso, porque senão acho que vai chegar um momento que a coisa vai ficar bem difícil. Ô, Ricardo, para a gente chegar já no nosso final do bate-papo, o Campeonato Brasileiro vai começar quase ali próximo do Campeonato Brasileiro da Série A, vai começar próximo ali do início do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista está previsto para 11 de janeiro e o Campeonato Brasileiro da Série A 28 de janeiro. Isso pode ser um caminho para os outros clubes, tirando os clubes da Série A, chegarem mais longe no Campeonato Paulista. O próprio São Bernardo, que fez a sua melhor campanha nessa edição de 2025, pode ser um caminho, tendo em vista que o Campeonato Brasileiro será disputado no mesmo tempo do Campeonato Paulista? Depende, acho que, assim, no papel, olhando esse teu pensamento, essa tua reflexão, sim, mas vai depender muito da performance, né? Daquilo que nós, vamos dizer assim, clubes que não são os 4 grandes, os tradicionais, poderemos fazer na competição. Acho que em São Paulo nunca dá para ter essa lógica, porque você pega aí, ó, vamos lá, nós temos 4 grandes na Série A, daí nós temos
o Red Bull Bragantino na Série A, nós temos o Mirassol na Série A, acho que são 6, né? Aí a gente tem o Novo Horizontino, que é um time que tem flertado com a Série A e um investimento altíssimo. Então, assim, você tem aí 8, 9 clubes em São Paulo que investem muito, que constroem bons trabalhos, que estão consolidados, e isso aí é praticamente a metade da competição, né? Então, acho que todo clube que não está entre esses que eu mencionei precisa olhar o Campeonato Paulista com muito cuidado, porque a linha entre você fazer uma baita campanha e você cair, ela é tênue, ainda mais agora com a diminuição de datas. Antes você tinha 12 datas para poder, vamos dizer assim, fazer os pontos necessários, agora você só vai ter 8, que é o que provavelmente deve acabar acontecendo. E aí, são 8 datas, né? 8 jogos, você não tem margem para tropeçar. Se você iniciar o campeonato mal, empatar uma, perder outra, você já está com a água no pescoço, e aí isso gera dinâmicas que não são positivas. Então, acho que sim, existe uma perspectiva por esse teu olhar, mas acho que a prudência, nesse caso, manda, assim, a gente vai precisar ser muito assertivo na montagem, muito assertivo na periodização da nossa pré-temporada, para poder chegar no Paulistão numa condição físico-técnica melhor do que esses clubes que vão sair mais tarde, que vão acabar tendo menos tempo de preparação, para ter alguma vantagem competitiva no final. Bom, Ricardo, eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo para a gente bater esse papo sobre o São Bernardo, que conseguiu esse acesso inédito à Série B do Campeonato Brasileiro. Te faço convite para a gente poder ter papos futuros aqui no Papo Técnico. Valeu, cara. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Foi um prazer bater um papo contigo. Espero que aqueles que assistirão aí fiquem contentes com o conteúdo. Então, esse foi Ricardo Catalá, técnico do São Bernardo, que estará na Série B do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do bate-papo, faço convite para você. Deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece aqui no canal Papo Técnico no YouTube. Então é isso, até a próxima. Tchau!